roça, um pouquinho fora do script. Hoje é uma quinta-feira de tarde. Os meninos estão para a escola, mas a Rafaela e a Maria estão em casa, tentando fazer de tudo para eles virem também, mas não deu. O carro está carregado de coisa, a obra já está em fase adiantada. Tenho uma esperança de que fique tudo pronto até amanhã, sexta-feira. Então a gente já trouxe aqui um móvel do fogão novo, umas outras coisas que estão aí para fazer parte aí da ampliação da casa que a gente comprou. Acabou tendo que tombar os bancos para trazer, aí só sobrou o banco do carona aí, mas eu achei muito perigoso. São 30 quilômetros, a gente pega asfalto, né, essa rodovia estadual. Eu falei com a Rafaela que era arriscado a gente trazer a Maria sem cadeirinha no banco da frente, né? Aí infelizmente eu tive que vir sozinho. O cooktop a gente comprou pela internet, achou um preço legal, e o móvel a gente comprou na loja lá na cidade. Já veio montado, facilitou a instalação, mas dificultou o transporte. Uma situação que eu vou precisar resolver com urgência é esse vazamento aí. Acho que quando era madeira, a madeira absorvia a água, eu não percebia. Mas não teve como nem pintar aí a parte aí, a alvenaria do defumador, porque não para de pingar, aí não pega a tinta, né? Tá essa umidade feia aí, eu vou ter que trocar essa instalação. Essa tubulação branca aí não está me oferecendo muito recurso, então eu vou cortar abaixo da rosca aí no galvanizado, vou eliminar todos esses canos de PVC, vou deixar só a parte galvanizada e vou conectar uma mangueira de alta pressão que resiste à temperatura, do galvanizado direto lá no boiler. Ricardinho que vai estar aí, lavou. Hoje está lavando. A gente não fez nenhum tipo de adaptação na estrutura, tá? As paredes foram levantadas acompanhando mesmo o pau roliço aí que já sustentava a varanda. A gente tijolou, embolsou. Os janelões estão aí no lugar. Bom, foi uma ótima ideia, porque se a gente fosse colocar blindex não ia estar pronto e ainda ia ficar bem mais caro. Essas janelas aí foram acho que R$ 650 cada uma. A cozinha ficou bem arejada, ficou com uma luminosidade boa. E aqui dentro, onde era, né, a pia antiga, a gente vai deixar para ser um rackzinho. Ficando tudo pronto até amanhã, o desafio no sábado é lavar tudo, tirar todos esses móveis aqui de dentro, já montar a cozinha lá para a gente conseguir dormir na casa nova, entre aspas. Já é outro dia, mas graças a Deus deu certo. Tá dando um pouquinho de trabalho, tá ficando um pouquinho caro, mas eu consegui comprar a mangueira nessa loja aí, CVC. E achei deixa eu virar a câmera aqui. Achei a mangueira ali na CVC e as abraçadeiras numa loja aqui inusitada, mas que vende tudo que você não encontra em lugar nenhum. Tudo que você não encontrar em lugar nenhum, você acha ali no Zé do Parafuso. Interessante, mas deu tudo certo. É equipamento automotivo, né? Mas resiste à pressão, resiste à caloria e vai resistir ao nosso fogão de lenha com defumador também. Vamos embora, vamos voltar, vamos trabalhar. Agora é só voltar lá no sítio e fazer o serviço, torcer para dar certo. Esse tubo galvanizado é de 3/4, mas ele só serviu na mangueira de 1 polegada, porque ela tem uma parede grossa, então a parte interna dele encaixou certinho, entrou bem justo. Então, com mais abraçadeira aqui e um adesivo velho da junta, se ela resistir à caloria, à pressão, a gente sabe que ela aguenta. Essa é uma mangueira própria para óleo, tá vendo? Em combinações multiuso.
Então ela tem aqui a especificação dela. Ela aguenta 300 PSI, que é 20 bar de pressão. Não fala qual que é a resistência dela ao calor, mas como o óleo nas máquinas, nos veículos, ele trabalha quente, então acredito que se aguenta óleo quente, vai aguentar água também. Não tinha nenhuma condição da gente vir para cá na sexta-feira à noite, conforme costume, né? Porque a sujeira que tava, a gente ia virar à noite limpando e não ia ter onde dormir. Então a gente dormiu em casa mesmo e veio hoje de manhã, hoje já é sábado. Aí a Rafaela já tá firme aí na limpeza. Vou mostrar para vocês aqui como é que tá ficando. Não tá tudo pronto, ainda faltam alguns retoques, mas bom, para nós tá muito bom, tá excelente, ficou melhor do que a gente esperava. E vai desafogar muito lá dentro, já vai melhorar muito lá o ambiente do dormitório, sem ter a cozinha, geladeira, móvel de cozinha lá dentro, vai dar muito mais espaço. A gente vai até trazer mais uma cama que estava guardada ali na Ângela, porque futuramente vai ser a caminha da Maria. Essa torneira aí tá sem água, Juju. Ué, é a nossa nova cozinha. A missão hoje quase impossível, até à noite a gente tá com isso tudo organizado. Nós não temos pia nem aqui dentro nem lá fora, o fogão ainda não está instalado, esse aqui está de improviso, todo empoeirado. Nós estamos fritando um ovo aqui para as crianças. Tá todo esparramado no chão, escorredor no chão. Nós temos um dia inteiro para organizar isso tudo aí, mudar a cozinha lá para fora, reorganizar o quarto aqui dentro, antes de tudo limpar, porque tá uma poeirada danada no chão por causa da obra. Não deu para filmar direito, mas a galinha conseguiu pegar um rato. Tava devorando ele aí. Agora é a hora da verdade, né? Vamos ver se vai dar certo essa modificação que eu pretendo fazer aqui no boiler. Mas eu não tenho outra alternativa. Ou funciona ou funciona. Porque como eu vou cortar a rosca do tubo galvanizado, se por acaso a mangueira não suportar, eu vou ter que arrumar alguém que solde para voltar aqui e soltar a parte da rosca de novo, porque eu não tenho como arrancar ele daqui para levar no torneiro para fazer rosca outra vez, né? Vamos lá. Se você está curtindo o nosso conteúdo, se você chegou até aqui e não é inscrito ainda, se inscreva, ajude o nosso canal. Mais de 80% das pessoas que assistem os nossos vídeos não estão inscritas. E se você se inscrever, vai ajudar a impulsionar o nosso canal aí, nosso conteúdo chegar para mais gente e animar a gente a continuar gravando aí. Tá voltando. Ai! Papai não avisou, deu um banho amanhã. Deve ter bastante água aí dentro, hein? 60 litros só. Só isso, minha filha. Só isso. Eu e casca de bala, nossa vida foi mudada, não perco a missa por nada. Mas eu quero contar, tudo você quer fazer a mesma coisa. Não pode, meu filho. Você sabe. Lá na cabeça do aqui. Ah, meu Deus, calma. Aqui, você pera aí que eu primeiro tenho que tirar uma criança.
aproveitei que a mangueira veio com sobra, cortei esse pedacinho aqui no meio. Eu vou colocar lá no alto do boiler para evitar atrito, né, na hora que ele vibra, quando ele está fervendo a água. Aí já vai vibrar mais macio aqui, vai ajudar a durar mais. Falta só agora eu arrumar uma chave inglesa emprestada para eu tirar esse cidadão aqui. Esse aqui tá complicado de sair. O lado de lá foi fácil. Aqui embaixo eu já tinha cortado. Só a parede aqui, como esse boiler é alumínio, essa parede aqui ela é mais fina. Então aqui a borracha não entrou folgada, mas ela entrou com bem menos tensão. Então aqui eu tenho que caprichar no aperto e na cola, para evitar problema de vazamento, né? Vamos torcer para dar tudo certo. Mas assim, até para dar manutenção já tá mais fácil, né? Ou da primeira vez que eu fiz, quando começou a vazar eu quase chorei, porque o trabalho que dá para colar, o preço que é essas conexões, e eu ia ter que cortar e colocar a luva em tudo, aquilo já me desanimou. Não funcionou 100%, né? Continuou vazando, mas eu usei aí, já deve ter o quê? Uns 2, 3 meses da gente usando ele desse jeito. Aí agora, como a gente reformou toda a cozinha, né? A gente fez um upgrade aí no que vai ser o defumador. E cara, tem que corrigir esse vazamento. Aí eu tive essa ideia de usar mangueira hidráulica. Eu pedi lá na oficina, né, para que ela fosse uma mangueira resistente ao calor. De cara essa aí. Tomara que eles estejam certos. E eu também na minha intuição, porque aí a gente ficou até mais bonito, vai ficar mais homogêneo. Aquilo tava tudo torto, né, mas não foi intencional, é porque eram as conexões que a gente tinha, então ficou um para cima, um para baixo, mas vai dar certo. Deixa eu ir lá atrás de uma chave inglesa para mim arrancar essa tubulação branca aí, conectar isso e tacar água no sistema de novo. Aqui passei com o fio azul aqui, e como eles são iguais, eu vou botar um fio isolante aqui no que vai ser o neutro. Lá na ponta também já tá com uma marquinha de neutro. Saindo lá pra fora também botei uma marquinha para inverter as fases aí pra frente. Eu tenho. Obrigado, ajudante. Aqui no fogão de lenha tá tudo bem bagunçado ainda, mas já tá com cara de cozinha, olha aí.
Já conectei as mangueiras de entrada e retorno, já enchi o boiler e não vazou. Então, a primeira etapa já foi concluída. Agora eu preciso acender o fogão de lenha para saber se vai resistir à caloria. Mas pelo menos as goteiras terminaram, agora é só esperar secar essa umidade aí para a gente pintar o defumador. E o dia terminou desse jeito aí, a gente não conseguiu fazer mais nada a não ser arrumar a casa toda, limpar. A gente já trocou a mobília lá de dentro de casa de lugar, trocou as camas, né, inverteu. Arrumamos tudo, já demos janta às crianças, tomamos banho frio mesmo, não acendemos o fogão a lenha e fomos dormir. O cansaço bateu firme, mas firme mesmo, mas valeu a pena. Agora está tudo organizado, a gente tem mais espaço, ficou bem melhor desse jeito. Devagarzinho a gente vai melhorando o nosso ambiente, tendo um pouquinho mais de conforto. Siga acompanhando a gente aí até o próximo vídeo, fica com Deus e muito obrigado.